Olá, meu nome é Alfredo e este é o vídeo 14 da série sobre Teoremas da Incompletude de Gödel. Nós vimos no vídeo anterior a representação dos axiomas da aritmética e agora vamos ver a representação dos teoremas da aritmética. Isso vai ser fundamental para a demonstração do Teorema de Gödel, porque nós precisamos da representação dentro da aritmética da noção de ser demonstrável na aritmética. Vamos começar? Começamos esse vídeo elencando aquilo que conseguimos representar no vídeo anterior. E para isso vamos introduzir uma notação que vai simplificar a nossa vida. Usaremos uma quina ao redor de uma fórmula para nos referirmos ao código da sequência de números que representa essa fórmula. E a partir disso vamos escrever as representações que já temos. Nós temos um predicado que diz que um x é o número de um termo. Ou seja, esse predicado é tal que a aritmética de Peano demonstra que esse predicado vale para um numeral k, se e somente se k é de fato o número correspondente a um termo na nossa linguagem. De modo semelhante, nós temos um predicado fórmula de x, que é tal que a aritmética de Peano demonstra que vale esse predicado para um numeral k, se e somente se k de fato é o número de uma fórmula para uma fórmula bem formada na nossa linguagem. E por fim, nós fizemos também um predicado que representa os axiomas da própria teoria PA. E isso é de tal modo que a aritmética de Peano demonstra que k é o número de um axioma da aritmética de Peano, se somente se de fato esse número é o código de uma fórmula e essa fórmula é um axioma da nossa teoria. Seguimos agora com a representação de uma ideia que é muito importante na hora que estamos fazendo demonstrações, que é a ideia de uma substituição. Em muitos casos, nós temos uma variável e nós substituímos por um termo, por alguma coisa qualquer, no uso do nosso sistema formal. Então, nós precisamos, de fato, para representar o sistema formal, dessa ideia de substituição. Ou seja, vamos fazer uma fórmula que representa a ideia que diz n é o número de φ de txi. Ou seja, no caso desse φ de txi, é quando eu estou substituindo as ocorrências de xi por termo. Mas, lembra, quando fazemos esse tipo de substituição, estamos fazendo a substituição somente nas variáveis x que ocorrem livres, ou seja, fora do escopo de uma quantificação sobre essa variável. A nossa ideia é, portanto, construir uma função que vai executar a seguinte tarefa. Vai fazer a substituição do número que representa um termo, do número que representa uma variável, e vai fazer essa substituição do termo pela variável numa fórmula representada por um certo número. Isso tem que dar exatamente aquilo que estamos chamando de a substituição de xi por t na fórmula φ. E como que vamos fazer essa atividade? Como fizemos no vídeo anterior, nós começamos elencando uma definição recursiva que executa essa atividade. E depois nós começamos a fazer a tradução para o nosso linguajar dos códigos, de modo que o teorema da representação garante que tudo está acontecendo de modo correto. Vamos então fazer uma definição recursiva que executa essa tarefa. A ideia é fazer a substituição de uma fórmula qualquer do xi pelo t. Então, observe que a estrutura booleana não vai importar. Então, vamos criar uma função recursiva que vai transformar fórmulas do tipo psi em psi estrela. E isso vai acontecer de tal modo que se psi é uma negação de uma fórmula, ou é uma adjunção, ou é o existencial para um j, para uma variável xj, e j é diferente do i, que é a variável que estamos substituindo, então, ao aplicarmos essa transformação, vamos obter exatamente a mesma estrutura para as fórmulas de dentro, do interior. Então,
a substituição asterisco para não alfa resulta na negação da fórmula alfa asterisco. Da mesma forma, a aplicação asterisco sobre alfa ou beta resulta em alfa asterisco ou beta asterisco, e para o existencial a mesma coisa. Agora, nós vamos fazer essa regra para o caso em que temos, de fato, uma quantificação sobre a i. Observe que, como a quantificação sobre i ela faz com que a variável deixe de ser livre, então todas as ocorrências, nesse caso, todas as ocorrências da variável xi não vão ser substituídas. Então, nesse caso, a substituição não vai ocorrer e a gente tem como resultado, para esse caso, que a fórmula é preservada e continua a mesma. Além disso, nós temos o caso em que a nossa fórmula é uma fórmula atômica, e no caso da aritmética, as fórmulas atômicas são igualdades. São igualdades do tipo algum termo igual a o outro termo. E nesse caso vamos ter algo similar. Vamos simplesmente substituir pelas suas versões asterisco, o que significa que estamos recorrendo às fórmulas mais simples. Agora precisamos fazer esse mesmo procedimento para os termos. E nesse caso, se o termo é uma composição, ou seja, uma soma, um produto ou uma sucessão, vamos fazer como para os casos booleanos. Simplesmente o asterisco vai propagar para os termos mais simples. E quando encontramos um zero ou uma variável, nós não fazemos nada, a não ser, claro, que essa variável seja a variável xi. Se for uma variável outra qualquer, nós não fazemos nada. Quando o termo é de fato a variável xi, então nós fazemos a substituição pelo termo que nós queremos substituir. Então, essa é a definição recursiva que nós estávamos buscando. Ela é uma definição recursiva grande, com bastante trabalho, mas, uma vez feito essa definição recursiva, nós sabemos que os passos, de fato, vão funcionar de modo adequado. Como já trabalhamos com esses casos de transformar a definição recursiva na definição adequada para as nossas codificações, vamos tentar fazer de modo breve e resumido um dos procedimentos necessários para executar essa tarefa da fórmula da substituição. Então, observe que a nossa definição vai ser algo como substituição de x, y, z. No caso, o x é o termo, o y é o número da nossa variável e o z é a forma onde estamos fazendo a substituição. E isso é igual a um w se somente se vale cada uma das nossas condições. Então, vale θ1, ou θ2, ou θ3, ou θ4, ou θ5, ou θ6. Façamos em detalhes somente a fórmula θ1, que representa a ideia de que a substituição se propaga de modo uniforme para as combinações booleanas e para as quantificações de variáveis que não são a variável a ser substituída. Vamos fazendo então em detalhes isso. A ideia é a seguinte. Primeiro, nós vamos reconhecer qual é o formato da nossa fórmula. E um dos casos das combinações booleanas é perceber que a fórmula de fato é a negação de uma outra fórmula. E, portanto, vamos reconhecer que ela é a negação de uma outra fórmula e vamos dizer que o W é a negação da substituição do restante da fórmula. Então, nesse caso, vamos usar aqui uma função de justaposição que pode ser definida, e eu deixo isso como exercício, definir como juntar duas sequências. Dados dois números, qual é o número da sequência que tem os primeiros elementos da primeira sequência e o restante, os elementos da segunda sequência. Então, agora vamos dizer que o W ele é a justaposição da sequência que tem um elemento e esse elemento é a negação, e a substituição do restante da nossa fórmula. Ou seja, vamos recortar o restante da nossa fórmula em z, ou seja, vamos fazer a substituição do x e o y, né? Ou seja, do termo representado pelo número x na variável
representada pelo número em y, da subsequência do z, que vai do segundo elemento até o último elemento. E isso é dado pelo que acabamos de escrever aqui. É a sequência de 2 até o último elemento, que é o beta 0z, no elemento z. Continuamos, então, com a segunda possibilidade. A segunda possibilidade é que a função que a combinação booleana que estamos fazendo é uma disjunção de duas fórmulas mais simples. E nesse caso, vamos dizer que existe algum momento da nossa sequência, esse é o n, algum momento n da nossa sequência, onde encontramos uma disjunção e as fórmulas dos dois pedaços restantes de fato são fórmulas, certo? As sequências resultantes dos dois outros lados são fórmulas. Depois que eu faço esse reconhecimento, eu sei agora que de fato o operador que estamos usando é a disjunção, então vamos fazer a obtenção do nosso W. O W, nesse caso, vai ser a substituição da primeira parte da nossa sequência junto com a sequência unária que tem a disjunção e a substituição do restante da nossa sequência, que é aquilo que vai do enésimo mais um elemento até o último para o nosso Z. Além disso, nós temos o terceiro caso da fórmula θ1, que é o caso em que temos o existencial para uma variável que não é a variável xi, ou no caso, a variável representada pelo y. E esse é o último caso que vamos tratar. Então, ou, nós temos aqui a condição de que existe um símbolo de existencial no primeiro elemento da nossa fórmula, e o segundo elemento da nossa fórmula, de fato, é uma variável, né? As variáveis, lembra do vídeo anterior, que são representadas por 10 mais algum número. E, além disso, essa variável ela não é a variável representada por y. Ou seja, o n não é esse iésimo elemento. Com isso, nós sabemos que temos, de fato, uma fórmula existencial. E fazemos, então, a junção de existe para a variável y e fazemos a substituição do restante da fórmula. Observe que isso é apenas a definição da θ1. Ainda precisaríamos fazer a θ2, 3, 4, 5 e 6. Mas nós podemos também dizer que o procedimento vai ser de fato muito similar e podemos pular essa etapa, admitindo que o trabalho vai ser razoavelmente similar. Então, vamos agora para uma nova etapa. Nós assumimos então que isso está tudo muito bem representado e agora vamos explorar um pouco da representação da ideia de demonstração na aritmética. Quando dizemos que existe uma demonstração de uma fórmula psi na aritmética de Peano, o que estamos dizendo é de que existe uma sequência de fórmulas, φ1, φ2 até um φn, que termina com a fórmula psi, e essa sequência de fórmulas satisfaz as regras de derivação do sistema formal em questão. Qual sistema formal estamos falando não necessariamente importa, mas de um modo geral nós podemos dizer que um sistema formal qualquer vai satisfazer três ideias básicas. A sequência de uma demonstração ela é tal que cada uma das formas satisfaz uma dessas três regras. Ou a fórmula φ é um axioma da nossa teoria, ou é um axioma lógico, e, por exemplo, nós temos como axioma lógico o axioma da substituição, que diz que se uma fórmula vale para a substituição de t na variável xi, então vale a fórmula existencial sobre essa variável. E é, por exemplo, nesse momento que nós precisamos usar a função de substituição no nosso sistema formal, aquilo que acabamos de definir. E a terceira possibilidade é que uma fórmula φ é obtida a partir de uma regra de derivação de fórmulas anteriores na nossa sequência.
As fórmulas, as regras que nós podemos ter nesse caso são regras como modus ponens ou a introdução do existencial, introdução do universal, depende de qual sistema estamos falando. Vamos, no caso, falar dessas duas regras que nós falamos aqui, o modus ponens e a introdução do existencial. Como representar essas ideias? Nesse caso, queremos representar a ideia de que uma fórmula φ é obtida por modus ponens em uma demonstração que parte de φ1, φ2 até φn e termina na ψ. Vamos, por simplificação, dizer que a ψ é a nossa fórmula φn mais 1. E assim todas as fórmulas podem ser referidas a partir desse índice na sequência em questão. Observe que essa sequência, quando formos representar, ela vai ser uma sequência de números de fórmulas. Então é sequência de sequência, mas isso não tem problema, porque é uma sequência de números, vira um número, uma sequência desses números é também um número. Então, vamos observar como que funciona o modus ponens. Se o modus ponens foi usado para obter a fórmula φ, então quer dizer que acontecem duas coisas anteriores que são exatamente no formato de modus ponens, ou seja, A implica φ e, portanto, φ. Então, vamos fazer o seguinte, vamos dizer que ocorrem duas fórmulas anteriores, ou seja, dois índices A e B anteriores a I, e são tais que a fórmula φb ela tem o formato de φA implica φi. Então, antes de φi, ocorre φA e φA implica φi. E, portanto, φi pode ser concluída por modus ponens. A ideia para representar isso é observar que se a sequência de fórmulas tem um certo número p, então φb vai ser beta bp. E da mesma forma vai acontecer para as demais. Observe primeiro que na linguagem que estamos falando precisamos representar a implicação por não ou, né? Não o primeiro ou o segundo. E nesse caso vamos ter a representação da φi por beta i de p e de φa por beta a de p. E com isso fica fácil fazer a representação da aplicação de modus ponens. A gente vai dizer que existe A e B menores do que I, e são tais que φ, que beta B é de fato não, depois um parênteses, justaposto com a fórmula de A, justaposto com ou justaposto com a fórmula de I. Ou seja, isso aqui está literalmente fazendo a tradução na linguagem das betas e dos números e das sequências do que a gente escreveu de modo mais intuitivo aqui em cima, que é o fato de que a fórmula de B, a fórmula de índice B, é a fórmula de índice A, implicando a fórmula de índice I. E isso representa a ideia de que I foi obtida por modus ponens. Agora, vamos falar da regra da introdução do existencial. Então vamos dizer, ou melhor, queremos representar a ideia de que φi é obtido por introdução de existencial em uma dada prova, a prova que é a sequência φ1, φ2 até φn mais 1, que é a ψ. A introdução do existencial é uma regra que conclui existe x a implica b a partir de uma fórmula A implica B. Mas ela tem uma condição. A condição é de que a variável que vamos introduzir o existencial, ela não ocorre no B, no consequente. Então, vamos escrever isso de modo mais detalhado para nos convencermos de que, de fato, aplicando o mesmo procedimento que temos feito até agora, vamos obter uma representação dessa ideia, da aplicação dessa regra. Então, no caso, vamos dizer que existe um índice menor do que o da fórmula φi, que é aquilo que estamos obtendo como a introdução do existencial, e essa fórmula ela tem o formato de alfa implica beta. E, ao mesmo tempo, existe um índice j, que vai ser o índice da variável que vamos quantificar existencialmente, e é tal que a fórmula φi existe
xj implica beta. Ou seja, a forma φi foi obtida a partir da forma φa pela regra da introdução do existencial. E além disso, nós temos que afirmar que, de fato, a variável xj não ocorre livre em beta. Então, a partir dessas ideias, nós temos os elementos necessários para fazermos a representação da ideia de que um número é a prova de uma forma. E vamos fazer isso observando como que funciona a representação para esse caso. Nós temos então um predicado PR de x e y, e esse predicado ele é de tal modo que a aritmética de Peano demonstra que K é o número da prova de Q, se somente se, de fato, o K é o número de uma sequência de fórmulas, e aqui existe um abuso de notação, porque teríamos que colocar a quina para cada uma das fórmulas, porque é o número de uma sequência de números, e cada um desses números é o número de uma fórmula, né, de cada uma dessas fórmulas. Então aqui é um abuso de linguagem, e esse número K é o número dessa representação, e essa sequência de fórmulas é de fato uma prova na aritmética de Peano, e além disso, o número da última fórmula é exatamente o Q. E nesse caso, nós temos a representação da ideia de demonstrabilidade da aritmética na própria aritmética. Ou seja, se nós temos um teorema qualquer da aritmética, vamos escrever, por exemplo, o teorema que diz que vale a propriedade comutativa para a soma. Nesse caso, nós podemos, se nós temos a prova dessa afirmação, então nós temos uma sequência de fórmulas que satisfaz as regras de ser uma demonstração, e essa sequência é exatamente a sequência que vamos dizer aqui, sem elencar exatamente quem é essa sequência, é a sequência φ1, φ2, φ3, assim por diante, até φn, e ela termina com a fórmula da comutativa. E nesse caso, essa sequência ela vai nos dar um número. Vamos dizer que esse número é um número n qualquer. E no caso, então, a aritmética de Peano vai demonstrar que n é o número de uma prova para a fórmula que afirma a comutatividade para a soma. Então, é como se não só a aritmética prova que vale a comutativa, como a aritmética prova que vale a comutativa. E esse aspecto reflexivo da aritmética, que ela consegue internalizar as suas provas, é uma característica fundamental que vai permitir a demonstração do teorema da incompletude. A aritmética ela consegue representar recursividade, demonstrações são ideias recursivas, e por isso a aritmética é capaz de representar as suas próprias demonstrações. Então, se algo é demonstrado na aritmética, a aritmética consegue demonstrar que demonstra. É mais ou menos essa a ideia da representação do predicado de demonstração. Com isso, nós terminamos a parte da representação da aritmética e de demonstrações da aritmética, essa parte mais braçal do teorema de Gödel. E a partir de agora, vamos caminhar de modo mais direto para a demonstração dos teoremas da incompletude. Então, no próximo vídeo, vamos mostrar um dos lemas fundamentais do teorema da incompletude de Gödel, que é o lema diagonal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.